Porque a ideia é que, provavelmente, se eu entendo que a Bíblia ela não se vê como autoridade infalível da fé, de fato ela não se vê. Ela não se vê como a única autoridade infalível de fé. Sim, porque como a Bíblia ela é um livro composto por livros, ela acaba que ela não se autorreferencia. E aí, nesse sentido, se eu for expandir para outras... Não é certo dizer que ela não se autorreferencia, porque, inclusive, a Bíblia é um dos livros, de coletâneas de livros, que mais se citam entre si. Então, ela fala o tempo inteiro sobre ela. Mas ela não diz que só ela tem toda a autoridade. Por exemplo, se a gente for para a segunda carta de Pedro, capítulo 3, no versículo 15, nós temos aqui: o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então aqui a gente tem a escritura, citando a escritura, e dizendo que já tem gente interpretando mal a ela. Sim. Ela não diz que é a única autoridade, mas já dá até aqui uma dica de que é necessário alguém para interpretar. Sim, mas aí o que acontece? Se a gente abre para itens fora da Bíblia como autoridade para o cristianismo, a gente vai acabar caindo ou na tradição, ou no magistério. Ou nos dois, né? Ou nos dois. E aí, qual é o problema? A própria tradição, em algum sentido, não delimita por ela mesma onde ela começa e onde ela termina. Ela também não tem uma autorreferência. A tradição também não, verdade. Vou dar um exemplo simples. Santo Agostinho, e aí estou chamando de santo em respeito ao catolicismo. Santo Agostinho, de certa forma, cristianizou Platão e São Tomás de Aquino, de certa forma, cristianizou Aristóteles. E eu não posso assumir que eles dois fazem parte da tradição, porque eles são pagãos e estão antes. Então, o que eu quero dizer com isso? Mas você só não pode esquecer que o seu som ressoa e se espalha em toda a terra. São Paulo diz pra gente que os pagãos... Isso é no capítulo 1 da carta aos Romanos. Ele diz que os pagãos não têm uma desculpa por não ter ouvido o evangelho, porque dentro do seu coração eles já tinham, de alguma forma, o som de Deus. Então, o fato da igreja trazer coisas que vieram antes de Cristo ou existiam ali fora da cultura judaica, isso não quer dizer que aquilo esteja errado, porque todos nós viemos de Adão e Eva, e Deus fez alianças com Adão e Eva, com Abel, com Davi, com Moisés, né? Então tem vários níveis assim, de aliança até chegar a Jesus Cristo. Mas a gente não pode dizer que tudo que está fora da igreja ou fora da Bíblia não tem fundamento nenhum, porque nós sabemos que tem muita verdade espalhada por aí que a gente pode usar. Assim como os hebreus, quando saíram do Egito, usaram aquele espólio, né, que vinha o ouro que tinha lá no Egito para fazer a Arca da Aliança. Então a gente pode usar as coisas boas das outras culturas e trazer para dentro. O meu único ponto é que assim, a tradição ela acaba se perdendo no sentido de que não fica claro o que faz parte da tradição e o que não faz. É por isso que é necessário o magistério. Eu discordo de você, que eu quero colocar aqui alguns pontos. Primeiro de tudo, a própria patrística vai estar falando acerca do favorecimento das escrituras. Por exemplo, é engraçado você trazer a patrística, porque a grande afirmação protestante contra a igreja é que só a Bíblia é a autoridade infalível de fé. Então eu queria que você me mostrasse na Bíblia que só ela é a autoridade de fé. Calma aí, eu vou mostrar. Só um instante. Mas você está precisando recorrer a outra autoridade para falar da Bíblia. Mas antes eu vou citar os patriarcas para depois ir para a Bíblia. Esse é o meu ponto, certinho? Tudo bem, mas o fato de você ter que falar da patrística já prova que não tem como sustentar que a Bíblia sozinha é autoridade de fé. Não. Por que você está trazendo então? Porque eu quero comprovar na própria questão essa coisa. Mas vamos lá. Eu queria inverter hoje o jogo, porque eu nasci numa cidade que é a maior concentração de igrejas protestantes, que é São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. E desde pequeno eu estudei num colégio batista. E sempre fui questionado o tempo inteiro ali, onde está na Bíblia isso, onde está na Bíblia aquilo, e os protestantes sempre fogem para outro tema. Eu queria que você me mostrasse na Bíblia que só a Bíblia é autoridade. Então, sempre é uma tentativa de atacar a Igreja Católica. Eu queria que vocês fundamentassem a própria posição. Tudo bem, então eu vou para a Bíblia, tudo bom? Tudo bem. Salmo 139, o verso de número 10 e 11 vai falar assim: como purificará o jovem o teu caminho? Guardando a palavra de Deus, não tradição nem magistério, a palavra de Deus no coração. É bom que no 105 vai dizer assim. Quando foi escrito esse salmo? Não, Antigo Testamento, tudo bem. Não, tudo bem. Mas nem a escritura inteira estava escrita aí. Então, quando ele fala palavra de Deus, ele não quer dizer exatamente palavra escrita. Mas são aquelas tradições que eles receberam de Moisés. Até porque Moisés, por exemplo, teve num tempo em que não existia língua hebraica. As pessoas não falavam hebraico ainda. Sim, mas ali foi escrito ou não? Como escrever.
Foi escrita muito depois, isso, século V a.C. Mas se está escrito, está citado, não está? Tudo bem, mas a palavra... Para pra pensar comigo, ó. A palavra, o que eu tô te falando aqui é uma palavra? Sim, é uma palavra dita. E não tá escrita. Mas uma coisa é uma palavra dita e uma palavra escrita. Mas aí tá dizendo palavra escrita? Tá querendo dizer também a palavra escrita. Não, onde tá junto. escrito isso? Não tá escrito isso. Vamos lá pelo Ó, exemplo. deixa eu te Salmo trazer, 105. você trouxe um versículo, deixa eu trazer outro para você então, que é a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. São Paulo diz o seguinte, e esse é um dos primeiros livros escritos no Novo Testamento. Ficai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ou seja, tanto o escrito quanto o falado é palavra de Deus. Não tem um versículo na Bíblia que diga que é só o que está escrito. Mas a partir do momento que você segue a palavra, se torna uma tradição. Veja em que diz também Marcos 17. São Paulo diz para seguir as tradições que foram ensinadas Mas, por ele. Sua afirmação eu discordo. De Porque qual denominação você é? denominação não importa. Eu sou... Não, denominação não importa. Ok. O que importa é o ponto. Eu sou teólogo e eu estou aqui para defender que a sua afirmação está errada pelo próprio princípio escriturístico. Primeiro, se falarmos teologicamente, a própria função das Escrituras é a revelação de quem Deus é. E se nós olharmos a Epístola Paulina a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, segunda epístola, Paulo vai chamar as Escrituras de teotópicos, ou seja, é o único livro ou é a única palavra que é inspirada direto por Deus. Isso lhe garante um caráter singular, ao qual a tradição nunca teve. Você poderia, na sua fala, mostrar para nós, em algum momento, a tradição tendo esse caráter de inspiração. Acabei de mostrar agora, segundo Tessalonicenses 2,15. São Paulo diz para eles seguirem as tradições. Ó, e outra coisa, eu estou usando aqui, para não dizer que é a minha tradução, uma Bíblia protestante. A Bíblia Almeida corrigida e revisada. Ou seja, tradições que devem ser seguidas porque são ditas pelos apóstolos. O texto que você está referindo é o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Sim. Esse texto ele referenda não tradições posteriores, tradições apostólicas que foi passada para uma comunidade específica que não tem um conceito de universal. Você pode apontar uma tradição universal no primeiro século. Você trouxe aqui 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E ele diz que toda escritura é útil para ensinar, argumentar e corrigir. Cadê a tradição Ou aí? seja, o que São Paulo escreve na carta aos Tessalonicenses não é só para a comunidade de Tessalônica, é para todos nós. E por que as mulheres na missa não usam véu, então? Porque Paulo fala para Coríntios que as mulheres usaram o véu. Isso era uma questão cultural. Então, Paulo trabalha questões culturais. Outra coisa, o texto que você Não, peraí, você está dizendo que ele seguia as tradições que ele ensinou é uma questão cultural de Tessalônica? Ele trabalhou questões culturais. Ele trabalhou com questões culturais em Coríntios. Por que as mulheres não usam véu na Igreja Católica? Essa é uma questão cultural? Porque não Essa é uma questão cultural? A carta aos Tessalonicenses é uma questão cultural. Eles estavam discutindo acerca de quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltava. Era um problema teológico e cultural pertinente àquela denominação. Seguir as tradições ensinadas pelos apóstolos não são só... Não, eu vou até mostrar mais uma para você aqui, ó. Agora, responde uma coisa para mim. Se Paulo diz que as escrituras é artios do grego, isso é suficiente, plena para completar o momento da boa obra, se as escrituras já não diz que é suficiente. Me mostra na Bíblia que artios, abre aí 2 Timóteo 3,16. Não diz que é suficiente. O texto grego diz que ela é artio, plena, capaz. Você que está em casa... Pesquisa aí se diz ou não diz que ela é artios do grego, plena, capaz. 2 Timóteo. Por que o que é pleno precisa de uma muleta para ajudá-lo, Ariel? É a palavra de Deus que é plena, mas não só a escritura. O texto de ele traz, Ariel, o que ele traz nessa versão? Lê aí, faça favor. O que ele traz aqui? Vamos trazer. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente... Calma. Escritura? Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Exomanai no grego e artios no grego, que dá a ideia de plena, completa. Primeiro, vamos acabar também com esse negócio assim de vou mostrar no grego, porque quem está assistindo em casa não fala grego, não vai saber que você está dizendo é verdade. Eu falo hebraico fluente, fiz a minha faculdade em hebraico. Somos dois, eu também falo. Então, maravilha. Eis aí, Office, Yatam da Berivrit. Anin da Berivrit. Muito bom. Então, o que nós sabemos? Que sempre que você pega algum texto que está lá no original, você traduz para o português, tá muito parecido com o original. Isso aí é uma besteira. Nós não vemos aqui ter um diálogo popular. Isso que você está falando é um diálogo popular. Você não está falando com a pessoa popular da esquina. 30 contra 1 não é diálogo popular. Não tem 30 sentado aqui. É 19 contra 1, não é? Se tivesse 5, era 1 por vez. Valeu.